Nós temos no mundo duas grandes religiões, o cristianismo e o islã. O cristianismo tem mais de 2 bilhões de adeptos e o islã tem quase 2 bilhões de adeptos. Isso significa que mais da metade da população mundial seguem o cristianismo e o islã. E aí você me pergunta, mas qual o problema de ser cristão e de ser muçulmano? Qual o problema disso, apóstolo da razão? A religião cristã prega que o Deus da Bíblia é o único Deus e, por conseguinte, o Deus verdadeiro. E o Islã prega a mesma coisa, que Alá, o Deus do Alcorão, é o Deus verdadeiro, é o único Deus. As duas religiões pregam que quem não segue esse Deus, ou o Deus da Bíblia para os cristãos, ou o Deus do Alcorão para os muçulmanos, deve ser combatido. Não apenas isso, são hereges que devem ser exterminados. Ah, mas apóstolo da razão, o cristianismo não faz isso. O passado do cristianismo é um passado vermelho, vermelho de sangue, cheio de violência. A história do cristianismo é uma história extremamente violenta. Durante séculos, o cristianismo fez guerras. O catolicismo perseguiu o protestantismo. Católicos mataram milhares de protestantes, fizeram várias guerras entre si, guerras que quase devastaram a Europa. Protestantes mataram católicos aos milhares. Católicos e protestantes perseguiram, torturaram e mataram bruxas. Mataram também outros cristãos de outras seitas, cristãos que não aceitavam, por exemplo, a doutrina da Trindade ou que se rebatizavam. Católicos e protestantes perseguiram judeus, mataram judeus. O cristianismo não tem qualquer problema com guerras religiosas, porque a Bíblia é cheia de guerras religiosas, guerras em nome do Deus da Bíblia. Se o cristianismo passou séculos matando em nome do Deus da Bíblia, séculos, por que haveria ele de ter problema de voltar a matar? Grande parte dos cristãos, muitos, milhões e milhões, acredita que haverá um tal de fim dos tempos. E o Islã também acredita no fim dos tempos, num tal de dia do juízo. As duas religiões. Os cristãos acreditam piamente que haverá uma guerra entre o bem e o mal. E adivinha quem está do lado do bem? Quem segue o Deus cristão. Mas não é só isso. Não basta seguir o Deus cristão. Tem que seguir a igreja verdadeira também. Católicos acham, obviamente, que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira. E cada denominação evangélica acha que a sua é a certa. Então será uma guerra entre o Deus da Bíblia e o Deus do Alcorão e os outros deuses. Mas internamente dentro do cristianismo também. Se uma igreja diz que ela é a verdadeira, todos os outros cristãos que não vêm para essa igreja são inimigos de Deus. É isso que muitas denominações cristãs pregam. Sem falar, obviamente, nos muçulmanos, que já estão no erro. Quem se recusa a seguir a igreja verdadeira é mau e precisa ser destruído. E não apenas precisa, vai ser destruído porque vai haver uma grande guerra entre o bem e o mal. A Bíblia fala de besta do Apocalipse, de anticristo. Milhões e milhões de cristãos acreditam nisso. E acreditam que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e vai comandar essa guerra, o tal do Armagedon. Então vai haver uma guerra mundial.
entre o bem e o mal, que é entre o Deus da Bíblia e os outros deuses das outras religiões, mas também entre aqueles que seguem a igreja verdadeira e os que seguem as igrejas falsas, que se recusam a ver a verdade da igreja verdadeira, que ninguém sabe qual é. E do outro lado temos o Alcorão, dizendo a mesmíssima coisa. Haverá um dia do juízo, haverá um anticristo, falsos profetas. Isso é ensinamento islâmico. Jesus vai voltar para os muçulmanos também. Veja, os cristãos acham que Jesus vai voltar para eles e os muçulmanos acham que não, que vai voltar para eles. Jesus vai comandar a guerra dos cristãos e vai comandar a guerra dos muçulmanos. Dos dois lados. E aqueles que não seguem o Islã serão exterminados. Serão exterminados. E depois vai todo mundo para o inferno. Virá churrasco. Eternamente. Torturas eternas inimagináveis. Ensinamento da Bíblia e ensinamento do Alcorão. Aquilo que o cristianismo prega e o que os muçulmanos pregam. Satanás no meio. Satanás está dos dois lados. De quantos neurônios você precisa para reconhecer que isso é loucura e que, portanto, não é bom para a humanidade?